Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos juntos para uma atividade da Associação dos Educadores da Seitinoye do Brasil. E hoje temos uma roda de conversa com pessoas muito especiais, né? Mas antes, como em qualquer atividade da Seitinoye, nós começamos agradecendo o que vem primeiro, que nós chamamos de Deus, mas fiquem à vontade para chamar como o seu coração assim desejar. Eu convido a partir de agora que vocês, por favor, caso queiram, fiquem em posição de oração, ou fechem os olhos, ou simplesmente acompanhem mentalmente esta oração. Muito obrigada. Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ele é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao nosso próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água do poço, que diminui quando a tiramos sem parar, não diminui nem seca, por mais que o distribuamos a grande número de pessoas. Onde está repleto de amor de Deus, não existem insegurança, medo, enfermidades, pobreza. O meu lar está repleto de amor de Deus, e por isso nele não existe nem sombra, nem dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus, e por isso nele reina completa paz e harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso, é o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim, também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem o mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa. Os habitantes do reino de Deus falam somente coisas boas, falam das virtudes e qualidades dos outros, louvam as suas boas ações. As boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação, constituem para os habitantes do reino de Deus alimento que lhes nutrem a alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras. Isto é palavras de amor, bondade, louvor e exortação. E por isso suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar, e comprovando-se a verdade de que, onde reina a sabedoria de Deus, não existem ilusões e trevas de espécie alguma, no meu lar não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grata a vós por preencherdes o meu lar com amor infinito, sabedoria infinita, saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus preenche cada aposento e cada cantinho dessa casa com amor, sabedoria e harmonia. E por isso aqui não há um mínimo espaço para as coisas negativas e sombrias. Em cada aposento da minha casa está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus, agradeço-vos por protegerdes sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, a vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo-o com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigado. Muito obrigado. Podemos desfazer a posição de oração e agora vamos às apresentações. Nós estamos num formato de roda, né? Primeiramente, temos o prazer de ter conosco hoje a preletora em grau sênior, membro central da Comissão Executiva da Associação Pomba Branca da Seitinoye do Brasil, Maria Dalvaneide de Oliveira Araújo.
Também temos presente, com muito carinho e uma alegria imensa, o preletor em grau sênior Crasso de Oliveira, membro da Comissão Executiva Central da Associação dos Educadores da Seitinoye do Brasil. Muito obrigada, queridos amigos, e estamos juntos para conversar com vocês com o tema A Base da Educação no Lar, essa roda de conversa, né? Muito bem, vamos começar, que já estamos rezados, já estamos sintonizados, não é? Então, vamos começar a nossa roda. Vou começar com a preletora Dalvaneide. Tudo bem, preletor Crasso, que assim seja? Muito obrigado. Preletora Dalvaneide, então, para iniciar a nossa conversa, o que podemos entender como sendo o lar? Boa tarde, muito obrigada, né, por estar nessa roda de conversa. Eu fico realmente muito feliz, né, honrada e emocionada de estar aqui ao redor dessas duas pessoas tão importantes, essas duas figuras, dois preletores tão importantes dentro do movimento da Seitinoye e na Superintendência dos Educadores, né. E aí, Mário, você pergunta assim, né, para o que é o lar, né? A gente sabe que o lar, ele é constituído daquele espaço onde a gente consegue ter afeto e segurança, né? Onde a gente está ali, os membros daquele grupo familiar estão para desenvolver, né? Se desenvolver espiritualmente, a própria formação humana. Então, é aquele ambiente, né? Às vezes a pessoa pode ter uma casa linda e maravilhosa, mas lá não é um lar, né? O lar, ele está para além do espaço fenomênico, material, está para além de se a casa é bonita, se é grande ou se é pequena, não, mas é o espaço onde aquelas pessoas estão ali se amando, né, mutuamente, com todos os desafios que a gente sabe que um grupo familiar tem, né, porque, afinal de contas, é aprendizagem, né, e isso é uma coisa natural, né, porque só há crescimento quando há barulho, então é natural que se tenha barulho, mas que as pessoas estão ali realmente uma pelas outras, né, com todo aquele afeto que tem. Esse é um lar, né, e a gente pode construir um lar em qualquer lugar, em qualquer espaço, né, independente de tantas histórias que se tem de pessoas que se viveu em casas que não tinha, né, nenhuma condição, mas que ali era um lar, né? Então, é por aí. Começamos muito bem. Preletor Crasso, gostaria de acrescentar alguma coisa nessa questão do conceito de lar? A preletora Dalvaneide falou com muita propriedade, né, do que seria um lar, né, e o lar, né, é onde mora seu coração, né, onde mora o seu amor. Né, e o importante é entender, né, de que amor é esse que nós estamos falando, né, é um amor maior. Né? É claro que o amor, o companheiro, a companheira, né, isso aí é muito importante, mas tem que haver ali algo maior. Né? Para isso, nós precisamos de oferecer condições para que a vida se manifeste plenamente nesse ambiente. Aí sim, nós teremos um lar na verdadeira concepção. Muito obrigado. Muito obrigada. Perfeito. E agora vamos inverter. Dalvaneide, posso passar a pergunta para o preletor Crasso? Posso, mas assim, que tal se você também disser para a gente o que você acha do que é um lar, Mari? Mas estão invertendo as coisas, eu estou aqui de mediadora. Não é uma roda de conversa? Diz para a gente. Ok. Não, eu agradeço a oportunidade de estar com amigos tão queridos, né? Mas o lar realmente é onde está o sentimento. Eu posso ter um lar que me acompanha em todos os lugares, porque as pessoas que eu amo estão no meu coração. Né? Então, vocês falaram muito bem que não é a construção, não é o local, é o sentimento, e nem é a quantidade de pessoas. Né? Nós sabemos que dentro do ensinamento da Seitinoye, nós entendemos que nós somos espíritos imortais.
Nós estamos na carne, não somos a carne, né? Meus pais já retornaram para o mundo espiritual, meus pais espirituais, que são os meus sogros também, né? Mas eu nunca senti eles tão presentes como agora, porque não tem mais distância, né? Fenomenicamente falando, né? De tempo e espaço, eles estão em mim, assim como os meus ancestrais, né? Então, eu carrego os meus amores, né? Meu marido, meu filho, tem meus irmãos, meus cunhados, sobrinhos, etc., no meu coração. Então, eu vivo permanentemente no lar. Ai, que lindo! Que lindo. Fui pega de surpresa, hein, Dalvanete? Mas vamos inverter agora. A pergunta começando com o preletor Crasso, né? Como o tema da nossa roda de conversa é a base da educação no lar, falamos sobre o lar. Vamos conceituar, pontuar o que é educação. Preletor Crasso, como podemos entender essa palavra? No que consiste a educação? Bom, educação dentro do nosso movimento, né? Dentro de um conceito... Da Seitonoye. Dentro do nosso conceito, ok. Tá? A educação é aquela que nos leva a extrair do outro, né? Aquela capacidade que vem dentro dele, né? Fazer manifestar a potencialidade infinita do outro, a nossa, que está conosco, né? Essa manifestação dessa vida infinita, dessa vida de Deus, né? Fazer brotar a felicidade, né? Educar é fazer o outro feliz. Ai, que lindo! Então, eu acho que esse é o ponto principal da educação, né? E nós, enquanto membros da Seitonoye, professores, né? Nós, acho que o papel principal nosso, enquanto principalmente pai e mãe, é fazer com que os nossos filhos, os professores, com que os nossos alunos sejam felizes, aprendam com alegria. Eu acho que esse é o ponto principal, né, da educação da vida. Eu, tão emocionada que eu estava em iniciar essa roda, ver amigos tão queridos, eu vou passar para a preletora Dalvanede, já pedindo para ela se autoapresentar. Porque eu conheço vocês há muitos anos, mas as pessoas que gentilmente estão nos assistindo ainda não. Tem razão, Mari. Fiquei tão emocionada que eu estou aqui entre amigos, né? Mas, inclusive, porque o currículo de vocês, pessoal, profissional, independentemente de estarmos falando num evento da Seitonoye, é tão maravilhoso, é tão rico, eu faço questão. Okay. Por favor, preletora Dalvanede. Eu vou começar dizendo, né, quem sou eu como ser humano, né, como uma pessoa comum. Sou casada, né, esse ano eu faço 29 anos de casado, com o preletor da Seitonoye, tenho 5 filhos, né, e a minha vida profissional, atualmente eu estou como doutoranda da Universidade de Coimbra, ligado aqui à Universidade Federal, eu sou da Regional Pernambuco-Recife, né? Moro em Olinda, então, ligada aqui à Universidade Federal, aqui eu tenho um orientador, que a gente discute inovação pedagógica, né? Educação pelo encantamento, e lá em Coimbra eu tenho uma orientadora que a gente discute a questão das mulheres, por isso também que eu faço parte do membro da SEC da Pomba Branca aqui na Seitonoye, o que me ajuda muito a discutir essa questão das mulheres, né, a peculiaridade das mulheres e a educação de adultos, né. Eu sou professora universitária, sou professora substituta da Universidade Federal de Pernambuco e da FACHO, que foi a faculdade na qual eu me formei como pedagoga, né, então, sou pedagoga. E eu acho que falar de educação para mim é tudo, né, porque é a minha vida profissional, e é também a minha vida pessoal, sendo mãe de 5 filhos, né? E dentro... Já está diplomada. Já está de bom tamanho, né, Mari? E todos adultos, Dalvanede? Atualmente, graças a Deus, todos cresceram. O meu mais velho tem 33 anos, já é casado.
Aí o segundo tem 20, eu fico sempre assim, tem 27 anos de idade, também casado, o segundo mora aí, em São Paulo, né? E todos os outros moram aqui no estado de Pernambuco. E tenho 3 meninas, né? Uma tem 24 anos e as outras 2 têm 22 anos. Aí você pode dizer, são gêmeas? Não, não são gêmeas. É que uma é filha do coração, né? E todas já são universitárias, já estão terminando aí o curso delas. Os mais velhos já têm sua vida aí já organizada, né? Ai, que Já com maravilha. curso casado, já com curso realizado. Mas vale a pena dizer, criei todos dentro da Seitonoye. Eu já estava na Seitonoye, né? Que beleza, que beleza. Todos. E não é pelo fato da gente estar dentro da Seitonoye que as coisas não teve problema, mas com certeza facilitou bastante a gente conhecer esse movimento e colocar ele em prática. Né? Que maravilha. Agora sim, preletor Crasso, por favor, além de ser um amigo querido, né? Por favor, se apresente para os nossos amigos que nos assistem. Pois bem, como já disseram, meu nome é Crasso, eu sou formado em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Pedagogia Empresarial, sou professor, né, casado e preletor da Seitonoye. Atuo atualmente na rede estadual e na rede municipal, aqui em Belo Horizonte, e já atuei também na rede federal. Trabalho hoje com crianças de 8 até os 18 anos, na minha faixa etária de aluno atualmente. Ai, que bom. Bom, como vocês podem perceber, as pessoas que nos assistem, né? Pessoas que praticam a educação da vida, que é o nome atual que nós damos, né? Para a forma de ensinar, segundo os ensinamentos da Seitonoye, são pessoas que efetivamente têm o que nos transmitir nessa área de educação com o ensinamento da Seitonoye. Dalva Neide, você ia colocar o conceito de educação segundo o ensinamento da Seitonoye. Eu queria pegar, né, dar continuidade aí ao que o professor, o preletor Crasso está dizendo. A gente da área da educação não tem jeito, né? Sai logo o professor antes, né? O professor Crasso trouxe aí para a gente, né, da história da gente desenvolver a potencialidade, né, do ser humano, do outro. E aí, uma coisa que a Seitonoye traz, que, como eu disse, assim, criar 5 filhos e hoje ser professora, né, é uma coisa que a gente precisa estar muito ligado de como é que a gente exterioriza isso. Muito mais do que pelo que a gente fala, é pelo exemplo, sabe? O filho, ele segue o exemplo dos pais. O estudante, ele segue o exemplo do professor. Né? Então, assim, como é que eu posso dizer a uma criança de que ela tem potencialidade infinita se eu não acreditar nisso em mim? Né? Se eu denigro a minha imagem, como é que eu vou dizer a ele que ele tem essa potencialidade infinita? Então, a educação é isso, é exteriorizar a potencialidade daquele nosso estudante, do nosso filho. Mas para que isso aconteça, eu preciso colocar isso em prática em mim. Eu preciso exteriorizar a minha potencialidade, né? Eu gosto muito de dizer de que o filho e o estudante, ele segue as costas, né? O exemplo de quem está na frente, ou seja, do professor ou dos pais. Ele não vai pelo que a gente diz, ele vai pelo que a gente faz, né? Então, eu vou muito por aí, sabe? Eu acrescentaria, né? O que o Crasso falou é perfeito, extrair a potencialidade. E para isso eu tenho que também começar extraindo dentro de mim, né? Colocar em prática, né? Até aproveitando essa última parte da fala da preletora Dalva Neide, preletor Crasso, nós costumamos usar nos educadores a seguinte frase: reeducar-se para educar. O que significa isso? Muito bom. Né? A educação da criança, ela parte da educação do adulto. Né? A criança é reflexo da mente do papai, é reflexo da mente da mamãe. Né? Então,
nós precisamos nos reeducar, ou seja, voltar a nossa mente para a luz, voltar a nossa mente, né, o nosso coração para a verdade, e compreender, né, que o homem é filho de Deus, como que eu vivenciaria determinada situação. Né? Como, por exemplo, algo que eu não sabia, que eu fazia diferente, né? E muitas pessoas, às vezes, a gente costuma dizer, nossa, então eu estou fazendo tudo errado, né? Na reeducação, no modo de viver da Seitinoye, a gente faz o seguinte, então é assim, então a partir de agora eu posso fazer dessa forma, muito obrigado, né? E vai olhar, é uma outra forma de olhar. Então, o que é reeducar? É voltar o seu coração para a luz, é se educar realmente, né? Estar aberto a essa proposta, a essa filosofia maravilhosa que é a educação da vida, que a Seitinoye nos traz, né? E para que, então, nós possamos repassar para os nossos filhos, os nossos alunos, né? Porque eu não posso dar o que eu não tenho. Uhum. Né? Então, eu preciso, primeiro, ter, para depois doar. Né? Então, eu tenho que estar sempre repensando o meu papel de pai educador, de mãe educadora, né? Para que, então, eu possa trabalhar, né? com os meus filhos, com os nossos filhos nos nossos lares, né? Como diz a preletora, né? Nos diversos lares, né? Que é onde está o sentimento, né? Onde que nós estamos. Então, são os nossos diversos filhos. Então, para que nós possamos repassar a eles essa educação, né? E como disse a professora Dalvaneide, o filho segue o exemplo dos pais, né? O aluno segue o exemplo do professor. Eu vivenciei isso, né? Eu já tive aluno. Mari, você está aí? Parece, não, estamos sim. Estamos que sim, né? Houve um... Quem sabe faz ao vivo. Crasso, mas já a gente volta. Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Novamente, o que a gente pode, dando seguimento aqui à fala do professor Crasso, né, que já volta conosco, nesse sentido, o reeducar-se para educar é uma via de mão dupla, não é? Exatamente. Eu gosto muito, né, disso que a educação da vida traz, né, que é o reeducar-se para educar. É interessante porque, assim, ninguém que nunca... uma pessoa que nunca entrou numa faculdade para estudar direito, ela não vai ser professora daquele tema, né? Ela não vai, ela não estudou. Sim. Então, assim, ela precisa se apropriar, vivenciar aquilo para depois ela conseguir fazer essa troca. Mas é interessante que, às vezes, na vida, principalmente os pais, a gente não se apercebe nisso e a gente quer ensinar para o filho aquilo que a gente não aprendeu. Não é verdade? A gente não aprendeu e quer ensinar para o filho. Então, assim, aí diz para o filho, né? Você precisa ser um ser humano ético, você precisa não mentir, você não pode mentir, mentira não pode. Mas aí, na hora que o telefone toca, né, o celular toca, aí o pai não quer atender, ou a mãe não quer atender aquela... Eu digo pai e mãe, mas a gente sabe, né? O contexto familiar, que às vezes é um tio, uma avó, um amigo, não quer atender aquela ligação, aí diz para a criança, olha, diz que eu esqueci o celular em casa, que eu não estou. Quer dizer, ele falou, né, que não deveria mentir, mas ele mentiu. A gente não se apercebe, muitas vezes, a pessoa não se apercebe que ela faz isso. Então, da mesma forma que se eu, que nunca entrei numa universidade para fazer um curso de direito, eu não tenho autoridade para falar sobre o assunto, a mesma coisa é dentro de uma educação no lar. Se eu não vivo aquilo, eu não vou ter autoridade para dizer isso para aquela criança, né? Então, eu preciso ter essa autoridade. Isso também se estende para a questão de dentro de sala de aula, né? O professor, não adianta ele dizer à criança, você tem que ser honesto, né? Se ele, muitas vezes, termina agindo de forma não honesta, né?
Por exemplo, está lá a fila da merenda, né? Quem tá em educação básica está lá, né? A fila da merenda. Aí ele chega, coloca as crianças todas na fila, mas ele vai para frente e fura a fila para pegar o dele. Mas eu sou professor, né? Mas existe uma fila. Né? Então, assim, como é que eu digo ao outro que ele tem que ser honesto e eu estou sendo desonesta quando eu furo uma fila? Exatamente, A criança... E o Crasso, desculpa interromper, o Crasso estava falando justamente um exemplo de sala de aula, quando nós tivemos um probleminha de sinal, mas ele já está aqui ao vivo e em cores. Pois é. Então, eu tive uma aluna que depois me reportou numa mensagem, né, num e-mail, dizendo que ela se tornou professora de inglês por causa do professor, por causa das nossas aulas. Então, o papel que a gente tem na sala de aula, né, o papel que a gente tem enquanto pai, né, e às vezes nem só o pai, às vezes um amigo, ou estar conversando com alguém, uma fala nossa faz toda a diferença na vida de alguém, né? Salva uma vida. Então, eu acho que principalmente enquanto pai, enquanto mãe, isso tem que estar, a gente tem que estar muito claro, sabe, desse sentimento que a gente tem ao passar para as pessoas, né, o que vem a ser educação, e essa é a importância de estar sempre reeducando, né, repensando o seu papel e olhando com um olhar mais amoroso, né, vamos assim dizer. Não, Crasso, é perfeito. E, inclusive, essa questão do olhar amoroso, hoje está na moda a gente usar a expressão empática, né? Educação empática, educação fraterna, carinhosa, enfim, mas falando do profissional da educação, ainda que ele conheça o ensinamento, ele não é substituto de pai e mãe, ou é? Dalvanete, responde primeiro, vou dar um fôlego para o Carlos. De jeito nenhum mesmo, né? E eu estendo, né? Porque eu também trabalhei muito tempo na educação básica, trabalhei na educação profissional, no ensino fundamental, e sei bem que às vezes os pais, quando a gente diz os pais, gosto de falar a família, né? Porque às vezes essa família tem outros membros constituindo. Eu tive muitos alunos que eles eram criados com avós, né? Ou com tios, então eles faziam essa representação de pai e mãe. E aí achava que a escola era que tinha que dar essa educação, né, do cotidiano, quando não é, né? Ao ponto até de ter família que mandava a criança para a escola com a tesourinha para cortar a unha da criança, né? Não, porque eu não consigo cortar em casa. Olha, se você não consegue, né, cortar a unha de uma criança, porque ela não permite, ela não deixa, então ela está, na verdade, tendo autoridade sobre você, mais do que você sobre ela, né? Então, isso é muito complicado, e a professora tem essa autoridade, e isso causa uma distorção muito grande na vida dessa criança, porque ela vai sempre achar que a autoridade está fora e não dentro daquele contexto. Se ela não tem autoridade dentro da família, ela também não vai sentir autoridade dentro do ambiente de trabalho, e assim por diante, né? Então, a escola, ela, de maneira alguma, ela pode substituir o lar, né? Essa família, não pode. Tem que andar de mãos dadas, isso tem, porque a educação, ela é integral. Ela não é só apenas a educação de conteúdo, né? O ensino, mas ela de forma integral. Então, tem que andar de mãos dadas, mas nunca uma pode substituir a outra, de maneira alguma, né? Exatamente. É fundamental, e a gente sabe que a sabedoria nos leva à ordem, né? E na educação integral, na educação da vida, como nós chamamos, nós primamos muito pela ordem, pelo respeito ao que vem primeiro, né? O educador é um auxiliar, o profissional da educação é um auxiliar, mas não há como substituir a importância da família. Né, Graça? Eu acho que você ia falar também de algumas experiências suas, de familiares com alunos, enfim. Não se trata do professor substituir o pai e a mãe,
né? Mas da representatividade, né? Do papel dele na sala, né? O papel do professor, ele não deixa de, naquele momento, ele está representando pai ou mãe naquele momento. Então, temos a representatividade. E há casos em que a única família que o aluno tem é a escola. É verdade. Eu tenho vários alunos que o único lar que ele tem é a escola, né? Então, como não receber esse aluno? Como não abraçar essa criança, esse adolescente que chega para a gente, né? E a Seitonoye é mantenedora de duas escolas, uma creche, uma escola, e nós já vimos casos de a mudança no lar a partir do comportamento na escola, a partir do trabalho do professor, né? Então, quando nós temos bem dividido família e escola, né? A família forma o ser, a escola, o cidadão, as duas juntas formam o ser integral, né? Mas quando isso não está bem dividido, né? Então é preciso que a escola ela seja mais do que um espaço educacional, né? Para que a partir desse trabalho a mudança no lar ocorra, a criança veja os pais de uma outra forma e a partir daí os pais também passam a ver os filhos com outros olhos. Então, eu penso que é uma questão de representatividade, são de papéis. E há momentos que nós precisamos ser mais que um professor, né? Às vezes um pouco mais severos, às vezes um pouco mais carinhosos, né? Mas que precisa caminhar junto. E não tem hoje, não é impossível, né? Eu chegar em uma das escolas que a gente trabalha, né, e ver aquele aluno que vai na escola porque lá ele tem família, lá ele tem amigos, lá ele tem alimento. Verdade. E isso é família, isso é lar. E eu não tenho como não abraçar essa criança, esse adolescente, né? Mas, claro, que eu tenho que adequar a pessoa, a hora e o lugar, né? O momento de ser professor, o momento de abraçar aquele aluno, o momento de atender. Mas é muito importante que o aluno saiba que ele pode contar com o professor, que ele pode chegar para você e conversar com você, mesmo que não sejam questões do seu conteúdo naquele momento, da sua disciplina, né? Nós temos que estar abertos a isso, com o coração pronto para isso. Eu acho que eu não sei se fui eu que falei há uns instantes atrás, a educação é empática, né? A educação humanística, né? Lógico que, quando a gente fala em educação, segundo a visão da Seitonoye, nós não estamos querendo ensinar o professor o seu conteúdo programático, não é isso, né? É uma proposta de um novo olhar para o aluno, para o alunado, e também que o professor tenha um outro olhar sobre si mesmo, né? Exatamente. Dalvanide, você como professora universitária, eu acredito que seja ainda mais diferenciado esse comportamento de uma educadora Seitonoye no ensino superior. Com certeza. Eu queria pegar o gancho do que o preletor Crasso trouxe para a gente, né? Claro. E trazer também uma experiência. Uma das minhas atividades aí, que eu já estou há 24 anos, né, na área de educação, eu trabalhei com algumas crianças e que eram crianças assim bem complicadas, sabe? Eu cheguei nesse espaço, a responsável me disse assim, eu vou lhe colocar com um grupo de crianças, desculpa a expressão, eu tenho até vergonha de falar, mas é exatamente o que eu ouvi quando ela disse que é tudo que não presta daqui ficou nessa sala, né? Tinha crianças até que elas estavam com acompanhamento pela justiça, né? E eram crianças, não eram crianças. Eu digo crianças, mas assim, tinham já no pré-adolescência, com 11 anos de idade, e 11, 12 anos, e todos ainda no 4º ano do ensino fundamental, né? E não sabiam ler nem escrever. Então, assim, era bem complicado.
E eu me lembro que uma das reuniões, todo mundo falava que os pais não, a família não aparecia na escola, nunca aparecia, a família deles. Só aparecia de um ou dois, e era muito assim, raramente. E eu resolvi mandar para essa família, no dia da reunião, que deveria ter todos, uma mensagem que dizia exatamente assim, né? O nome eu fiz entregando individualmente, assim, Dona Fulana, seu Fulano, né? O nome dele, do responsável. Aí coloquei, parabéns por ser responsável pela educação e disse o nome do estudante, né? Ele é um menino ou uma menina maravilhosa, tem o bem em seu coração. Mas para que esse bem possa aparecer em sua vida, é preciso que você o ajude. Procure amá-lo, demonstrando esse amor com um abraço e um beijo, dizendo: Deus te abençoe, ou seja muito feliz. Mas você não deve manifestar só amor, deve usar também a sabedoria. Deve saber separar o certo e o errado. Quando ele chegar em casa com algo que não lhe pertence, procure saber de quem é e onde conseguiu. Quando ele for violento, nervoso, gritar, não use da violência com ele, mas fale com ele com voz calma e bastante firme, olhando em seus olhos, demonstrando assim de quem tem autoridade é você. Incentive fulano a ser útil, convide-o para que ele lhe ajude em alguma atividade e logo em seguida o elogie bastante por ter lhe ajudado. Diga o quanto ele é importante para você. Reconheça sempre o que ele fizer algo de bom e elogie por isso. Quando fulano, o nome do aluno, estiver dormindo, aproveite para dizer só coisas boas e positivas na cabeceira da cama. Por exemplo, fulano, você é filho de Deus. Fulano, você tem um futuro brilhante que lhe espera. Você é um menino calmo, tranquilo, sereno, equilibrado e lindo. Aí a família, eu coloquei o nome da instituição que eu estava, né? Está sempre aqui para contribuir com a construção de um futuro brilhante de fulano, do aluno, né? Obrigado por sua presença, abraço fraterno. E entreguei também a oração para educar o filho. Aí eu fiz isso, porque quem tem da Seitianoê, né? Fui, botei todo mundo cartão de bênção, vamos fazer a oração, e chamei, convidei, mandei esse bilhetinho. Achando eu, né? E comprei lá uma caixa de bis, que era mais em conta, né? Coloquei a caixa de bis e todo mundo daquele ambiente achava que eu era louca, né? A Vandeia disse, é muito louco, isso é coisa desses japoneses que você frequenta aí, né? Disse, vai vir ninguém, nunca veio. Gente, encheu a sala. Encheu. E passei a tarde inteira recebendo. Gente, a família, assim, isso era, olha, a mãe que era traficante, o pai que eles chamam dono da firma, né, do ambiente, que era quem mandava naquele ambiente, e foram lá, sabe? E foram tocados por aquelas palavras. Sério, ninguém nunca disse isso. Ninguém nunca elogiou meu filho. Só me chamava aqui para poder falar dos defeitos dele. Né? Então, assim, é isso que o preletor Crasso estava falando. Muitas vezes, a gente tem essa representatividade e precisa mexer com a família. Né? A escola precisa mexer. Acorda, né? Acorda, porque isso é um ser humano. Eu dizer que uma criança, que um ser humano, criança ou adulto, porque atualmente eu trabalho com adulto, ele é irresponsável, ele é relapso. Eu estou dizendo que Deus é irresponsável, que Deus é relapso. Porque quem fez a gente foi Deus. Se não foi Deus que fez, então eu estou dizendo mais ainda que existe um outro Criador que tem o mesmo poder que Deus, né, que criou algo imperfeito, porque tudo que Deus fez foi perfeito. Então, assim, se a família não acorda, a gente tem que ir lá e acordar. Né? Tem que acordar de alguma forma. Mas eu disse, a loucura de professor, que o professor sempre faz, né? De vez em quando, mas acorda, né? Mas com a sua fala, mas eu vou fazer a pergunta depois sobre o ensino superior. Eu vou aproveitar, né, que é uma roda, a gente precisa aproveitar as oportunidades que aparecem. A sua fala foi muito importante, e eu sei que o professor Crasso, tem experiências interessantíssimas com diário de elogio, com atividades com alunos. Preletor Crasso, conta alguma coisa para a gente da sua experiência nessa área de incentivar o aluno, ver o potencial infinito que ele tem, porque a educação transforma, a gente sabe disso. Ah, sim, transforma. Né? E
por que eu consegui aplicar a educação da vida, né? Porque eu sempre tive pessoas, quando eu comecei a trabalhar, né, junto da Seitinoye, me incentivando, isso foi muito importante. E eu cheguei a Seitinoye por uma única palavra, porque eu ouvi alguém falar que Seitinoye é bom. Então, foi o que ficou gravado na minha mente. Quando eu fui conhecer o movimento e praticar, era a única coisa que eu tinha, Seitinoye é bom. Então, isso ficou gravado. E a minha experiência, desde o princípio de participar da Seitinoye, foi sempre de ver que essas coisas boas acontecem na nossa vida. E aí, de querer levar isso para os alunos. Né? Tem, assim, algumas passagens interessantes, né? Uma época onde que eu tinha um curso de inglês, além de eu lecionar na escola pública, eu tinha um curso de idiomas, e eu tinha um aluno que não conseguiu a nota para passar no curso de idiomas, ele não tinha alcançado, eu deveria fazer com que ele repetisse aquele nível. E a minha amiga falou, não repete, passa esse menino. E eu preocupado, lá, mas o nome da minha escola, né, como é que fica? Lá? Aí eu parei e pensar, poxa, eu sou Seitinoye, né? Eu sou Seitinoye. Parei, fiz meditação Shinsokan, fiz as minhas orações e chamei esse aluno e a mãe dele. Lá, e fui elogiando o menino. Os pais tinham um supermercado e às vezes eu ia fazer compra, via ele lá trabalhando, olhando, ajeitando as gôndolas, consertando os preços. Então, olha, muitas vezes você não vê, mas eu vou ao supermercado e vejo você trabalhando, vejo o quanto você é responsável, vejo o carinho que você tem com a sua irmã quando ela vem com você à escola, vejo a sua responsabilidade e como você é estudioso, como você é uma pessoa que tem um futuro brilhante. Só que aqui na escola, você não conseguiu a pontuação necessária para ir para o próximo nível. E eu tive pensando muito e estou querendo fazer uma proposta. Você gostaria de uma segunda oportunidade de fazer uma chance, uma nova avaliação? A mãe dele, quer sim, quer sim. E ele balançou a cabeça que queria. Eu falei, pois então tá bom, você vem tal dia, né? Aí você vai fazer uma nova prova comigo, eu tenho certeza que toda essa sua capacidade vai fluir, vai dar tudo certo. E assim foi feito. O menino passou, conseguiu a nota bem acima do que ele precisava, né? Não foi reprovado, tornou-se o meu melhor aluno na sala de aula, começou a tirar notas melhores do que os colegas, modificou na escola que ele estudava numa escola de irmã, que a irmã chamou a mãe para perguntar o que ela tinha feito com o filho dela. Né? Simplesmente foi mãe, simplesmente acreditou no filho, simplesmente deixou ele manifestar a capacidade dele de filho de Deus. Né? Então, assim, são vários os relatos, né? Às vezes, no momento que a gente tem oportunidade de conversar com o aluno, meu aluno chegou mancando na sala, aí ele falou assim, o que foi? Foi bola? Ele falou, foi. Eu falei assim, foi nada. Você estava com raiva do seu pai, não podia chutar, né? Chutou a pedra. Ele olhou para mim, como que diz, como é que você sabe, né? Eu falei, faz oração de perdão que passa. Ele falou, então traz para mim. Eu falei, tudo bem. Ele entrou para a sala, só que eu não levei. E ele ficou me cobrando. Eu falei assim, bom, então ele está querendo mesmo, né? Aí eu levei para ele. Ele fez oração e as coisas começaram a mudar. A partir daí, ele começou a prestar atenção na aula e nas coisas que eu falava. Nas dicas que eu dava em sala de aula, e mudou como aluno, né? Posteriormente, ele teve uma situação em casa que ele aplicou as orientações que eu passei para ele e a relação de família dele mudou. Relação com o pai, de irmão com o pai. Então, a Seitinoye é uma filosofia, a educação da vida é uma pedagogia que funciona, que dá certo, né? Que é mais do que a pedagogia do coração, né? É muito mais do que isso. Então, é uma coisa que funciona, são trabalhos em sala de aulas, assim, que nós temos, e o quanto que essas crianças prestam atenção na gente e no que a gente está falando. Sim, né? São exemplos, né? Nossa, isso aí é sério. Ultimamente, eu estou tendo, entre algumas turmas, eu estou dando aula para alguns alunos com necessidades especiais. E como que esses meninos estão rendendo?
como que eles estão aprendendo. Aí eu vou fazer um teste, vamos ver se eles estão gravando mesmo. A resposta é imediata, eu mostro, eles falam, eu peço para escrever, eles escrevem assim. Então, como que eles estão, né? Porque estão sendo valorizados, né? Estão sendo valorizados, são elogiados. Eu acho que isso é que é importante. O elogio, o diário de elogio, lá, funciona em sala de aula. Como que funciona? Lá, eu tenho vários exemplos. Eu costumo, às vezes, começar o ano entregando uma folha para as crianças e pedindo, vou passando. Escreve o que você acha do seu colega, mas só vale coisa positiva. Aí vai passando, vai passando. A hora que vai chegar nele, que ele vai ler, eu recolho. Ah, mas eu queria ler. Assim, não, agora é segredo. Depois, aí eu vou, trago para casa, digito, coloco todos os elogios, sem colocar os nomes, né? Olha, fulano falou que eu sou isso. Olha, me falaram que eu sou inteligente. Aí eu coloco embaixo, para o professor você é, e deixo um espaço para o papai e a mamãe, você é para a mamãe completar em casa. Então, eles mostram, colam no caderno, levam para casa, fazem questão que os pais preencham, e como que isso faz diferença na vida deles. Né? Nossa, fantástico. Tem uma dificuldade, assim, volta lá na primeira parte do seu caderno. O que está escrito aí? Está falando que você sabe... Isso aí que você falou está escrito ali? Assim, não, então não existe. Não é? Então agora vamos tentar outra vez? Né? Aí ele vai lá e faz, e consegue, fica feliz porque dá conta. Então, assim, o diário de elogio, essas coisas funcionam realmente, são muito, muito importantes no dia a dia. Nós estamos falando aqui, caso alguém que esteja nos assistindo nunca tenha ouvido falar da educação da vida, da pedagogia da Seiti-no-ie, nós temos alguns instrumentais para extrair a potencialidade infinita, né, dos alunos, mas o papai pode fazer, a mamãe pode fazer, qualquer ente da família pode fazer, porque nós sabemos da multiplicidade de família que nós temos hoje em dia. Né? Vários formatos e todos são reconhecidos e abrigados, né? Vou dizer da minha área, por lei. Né? Nós temos até a família multiespécie, que é a introdução no núcleo familiar de um animal de estimação. Né? Ampliando a visão, a família multiespécie. Mas, aproveitando isso, né? O ser... enquanto manifestado no que nós chamamos de mundo fenomênico, né? Altura, largura, profundidade e tempo, tem 5 desejos básicos: amar, ser amado, ser útil, ser reconhecido e ser livre. Né? Nós temos um livro de um autor da Seiti-no-ie chamado professor Keio Kanuma, em que ele nos ensina isso, a educação do Filho de Deus, se eu não me engano. E tudo isso que a gente está falando é simplesmente para extrair, não é para atulhar conceitos sem ligação com o aluno. Né? O preletor Crasso falou dos alunos Fundamental 1, Fundamental 2, médio. Professora Dalvanede, recuperando a nossa pergunta, né? Porque, inclusive, nós já estamos nos preparando, ainda falta um tempinho, mas daqui a pouquinho eu vou ter que pedir as considerações finais, mas vamos aproveitar porque está rendendo muito, eu estou adorando. A educação no ensino superior, Dalvanede, como você coloca a educação da vida nessa área? Eu estou trabalhando com adultos, né? Então, tem um lado, uma vantagem, que é o diálogo, né? A gente consegue falar de iguais. Mas tem uma outra questão que traz uma certa dificuldade, exatamente porque esse adulto ele já vem com muita coisa já congelada na vida dele, né? Assim, né? Já criada e congelada. Então, não adianta só o exemplo, né? Eu tenho que realmente conseguir afetá-lo, né? Essa questão da afecção é entender que quando eu estou diante de uma pessoa, eu tenho que me sentir afetado por ela e tenho que afetá-la de alguma forma. Então, é quando a gente realmente coloca em prática a dimensão mental da Seiti-no-ie, sabe? Que tem tanta aprende na Seiti-no-ie. Todo início de semestre, né? Eu já recebo, eu abro lá o sistema, já tem a relação dos meus alunos, eu já faço a oração abençoando cada um deles, né?
no primeiro dia de aula, eu já peço para cada um se apresentar, dizendo uma característica positiva sua. Já é uma maneira dele estar trazendo essa questão do lado positivo. Aí alguns dizem, mas eu não tenho. Olha, procura. Se não for aquilo que você acha que não tem, seja aquilo que você gostaria de ter. Mas eu só aceito, só levo a presença quem conseguir dizer essa característica positiva. Eles acham que é dinâmica, que é brincadeira e rir, mas na verdade já é tentando exteriorizar isso, né? E durante todo o tempo, todo o semestre, eu procuro sempre no acolhimento, né, nesse início da aula, sempre estar trazendo alguma coisa. É um poema, seja um poema da Seiti-no-e, começar uma música que tenha palavras positivas para eles refletirem, né? Então, alguma coisa que seja levado por aí. Aí chega uma hora que eles mesmos muitas vezes me procuram, né? Aí, o que é que tem de diferente? E aí é na hora que a gente consegue realmente trazer, né, e levar eles. Hoje eu tenho muitos ex-alunos, que eu digo ex-alunos que eu estou começando mais um semestre agora, né, que já fazem parte da Seiti-no-e, né, que assistem às reuniões, que acompanham as lives de educadores, toda quinta-feira, à tarde e à noite, né. Eu já tenho alunas, ex-alunas, que hoje já foram até presidentes de associação local, né? Que são dirigentes dentro do movimento. Mas porque quando conseguem perceber, né? Então, quando a gente estava presencial, né? Que agora a gente está remoto, sempre no final eu entrego, eu gosto de fazer, ler aquele poema, né? De Idealize um Sonho, do mestre Masaharu Taniguchi, colocando o nome de cada um deles, para fazer esse fechamento, esse final, e dou de presente para eles, né? Então, assim, o poema já escrito e lá. Então, sempre que possível, a gente faz, quando é presencial, algum sorteio de algum livro, para ir despertando. E a gente tem muitas histórias lindas, sabe? Porque, diferente de uma criança, que a gente chega e diz assim, olha, isso é bom para você. E eu, como professora, né, ele olhar e fazer, se ela está dizendo que é bom, é bom. O adulto, ele desconfia, né? Ele precisa ver que é bom, né? Eu tenho alunos que chegaram até assim, moram aqui próximo, de querer saber quem é a família, como é, querer saber a história, para dizer, peraí, isso ainda é fake, não, né? Isso que ela fala não é fake? Será que não é fantasioso? Aí não, principalmente a instituição uma das instituições que eu trabalho hoje é que eu estudei. E lá, meu marido também se formou lá, ele também é pedagogo, né? Preletor, pedagogo, e as pessoas conhecem a nossa vida, né? Não, olha, realmente é assim, né? Sempre procuram ver o lado positivo. Então, é aí, né? A gente tem que mostrar que faz, né? Disso tudo, o que fica para mim, Mari, é a prática. É você ser, sabe? É você ser Seiti-no-e. Não é só falar, mas é ser. Meus queridos amigos, eu estou, assim... eu não quero perder nenhum segundo da fala de vocês, mas temos menos de uns 10 minutinhos para acabar, né? Essa oportunidade que a Associação dos Educadores da Seiti-no-e do Brasil está nos dando, dessa roda de conversa preciosa. Então, nós vamos inverter. Agora eu vou pedir para o preletor Crasso a sua mensagem final, né? As suas considerações finais para essa oportunidade. Ok, obrigado, preletora. Eu gostaria só de, rapidamente, com duas passagens, né, que ilustra a fala da professora. Nós tivemos num dos seminários dos educadores, se você que está nos assistindo ainda não participou, não conhece um seminário dos educadores, né, venha participar, conheça o seminário dos educadores. Neles, além das palestras, nós temos oficinas. Numa dessas oficinas, uma professora primária foi apresentar como que ela trabalhava com as crianças na alfabetização, na recuperação da alfabetização desses meninos. E dentre as pessoas que foi assistir à oficina dela, tinha uma professora do curso de Direito de Brasília. E ela foi assim, não, eu estou aqui participando porque eu quero ver como é que a senhora faz para eu poder trabalhar com meus alunos no curso de Direito. Né? Então, foi pegar a pedagogia, aquilo ali, e levou para a sala de aula lá na faculdade. E no caso da minha sobrinha, lá,
que aos 9 anos ela ganhou uma caderneta de milagres, né, que eu acho que vale a pena conhecer também, quem ainda não conhece esse livreto, e durante toda a vida, inclusive no curso superior, ela usou a caderneta de milagres para, sempre nos momentos que ela tinha as dificuldades, ela escrevia na caderneta de milagres e as coisas iam fluindo e ela ia conseguindo, né, desenvolver naquele ponto. Então, para vocês que estão nos assistindo, né, a educação da vida, a pedagogia da Seiti-Noye é algo para ser vivido, né? Como disse a preletora, o importante é a prática, né? É muito importante que nós façamos meditação, que nós façamos orações, né? Mas é muito importante elogiar, né? Usar, como diz a preletora, frases positivas, né? Extrair, né, pensamento positivo, mas que venha do fundo do coração, que seja verdadeiro, que elogie o seu filho, né, naquilo que ele tem de bom, elogie o seu aluno em algo que ele tem de bom, se ele é prestativo, né, elogie. Então, pratique a Seiti-Noye, né, porque Seiti-Noye é bom. Seiti-Noye é bom. Muito obrigada. Querida preletora Dalvaneide, para suas considerações finais. Eu queria deixar uma dica aqui, né? Que é de ler esse livro, Ensinamento e Disciplinando os Filhos de Deus. Esse livro você pode adquirir na livraria virtual, né? livraria.org, né, .br, eu acho que é isso, né, Mari? Nós vamos passar. Põe aí embaixo, né? E aqui no último capítulo, ele traz assim, né, como a gente consegue exteriorizar essa potencialidade? Lembrando que a gente conversou desde o início. Eu exteriorizo em mim, né, para poder conseguir também exteriorizar no meu estudante, no meu filho, né? É através da mentalização. Mas essa mentalização, a gente tem que chegar ao nível de uma contemplação. Ou seja, eu tenho que mentalizar tudo que há de positivo naquela criança, até o ponto de eu contemplar aquilo que ela realmente tem de positivo. O professor Castro trouxe aí alguns exemplos maravilhosos, um deles é quando ele chamou o aluno, né, o estudante e a mãe, e elogiou, e disse assim, olha, eu vou no supermercado e vejo você trabalhando. Então, ele começou exatamente elogiando aquilo que era para ser elogiado. Então, e trouxe também a questão do caderno de elogio. Então, começa fazendo com você esse autoelogio. Começa elogiando teus alunos. Começa elogiando teus filhos, né? Ou aqueles que estão próximos de você, que faz parte da sua família. Começa elogiando os membros da tua família. E a gente vê que as coisas começam a acontecer, né? E como é que a gente elogia? Pela palavra. Palavra pensada, palavra falada e a nossa fisionomia, né? Que a gente possa aí levar uma vida melhor de ser vivida quando a gente olha sempre o lado positivo, né? Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Meus queridos amigos, olha, gratidão imensa a vocês, querida preletora Dalvaneide, queridíssimo preletor Crasso, muito obrigada por essa partilha, gosto muito dessa palavra, né? Nós todos somos muito gratos ao ensinamento, à forma de educar que a Seiti-Noye nos ensina, a educação da vida, e como eu disse no começo, nós iniciamos as nossas atividades agradecendo ao que nós chamamos de Deus, mas sintam-se à vontade para nomear da maneira que quiserem, e nós vamos encerrar essa roda de conversa também com uma oração, uma mentalização, melhor dizendo, né? Eu vou pedir, então, para aqueles que quiserem voltar a ficar em posição de oração, ou simplesmente fechem os olhos e acompanhem mentalmente, né? Para crer na imunidade. Sou um ser espiritual da cabeça aos pés. Sou espírito puro e iluminado. Espírito não é matéria, portanto, é imune a vírus, cansaço e doença. Muito obrigado. Do livro Minhas Orações, página, nesta edição, 98 e 99. Queridos amigos, então, recebam
a nossa profunda gratidão, né? Como a preletora Dalvaneide bem lembrou, nós temos às quintas-feiras os programas dedicados à educação da vida, na parte da tarde e na parte da noite. Nos assistam todos pelo YouTube, temos disponibilizados em várias opções da internet, né? Temos também as nossas livrarias, e temos também a livraria virtual, né, que o endereço está passando para vocês agora, né, onde poderão adquirir várias obras da Seiti-Noye, inclusive as citadas pela preletora Dalvaneide, pelo preletor Crasso, enfim, nós agradecemos muito, muito, de coração, a presença de todos, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, Deus abençoe a todos e sejamos cada vez mais felizes com a consciência de sermos filhos de Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Convidamos você para a mais grandiosa oferenda de amor às raízes de nossas vidas. É a 65ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 37ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. No dia 5 de setembro de 2021, vamos nos reunir de forma virtual para uma grande oração de gratidão aos nossos queridos antepassados, através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e também aos entes queridos já falecidos e anjinhos abortados. A festividade será transmitida apenas no nosso canal do YouTube, sem público presencial. Às 8h30, teremos a palestra inicial e às 9h começaremos a cerimônia. Logo após a festividade, teremos ainda a cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, em que vamos acolher essas almas de bebês abortados que não foram reconhecidos por seus pais. Não deixe seus antepassados de fora desta festa espiritual. Inscreva seus nomes nos registros espirituais que você pode adquirir pela livraria virtual ou outras formas de contribuição. Envie o comprovante da contribuição e a lista de nomes até o dia 29 de agosto para o WhatsApp 11 50 14 22 46 ou o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Você pode também procurar a sua regional para informações sobre os plantões de atendimento na região onde vive. Para mais informações sobre a festividade e como participar, entre em contato com esses mesmos canais ou através de nossas redes sociais. Esperamos por você e seus antepassados nesse dia tão especial. Muito obrigado!